Ho, ho, ho! Feliz Natal! Feliz Natal, família tricolada! Falando em família, sem treta com os familiares, tá? Sem discussão, conta até 10. Eu sei que o pessoal toma uma, aí começa a falar um monte de o que tá guardado no coração o ano todo. Pede perdão para quem você puder pedir. Vai lá, pede perdão uma vez por ano. Hoje é dia de festa, reúna os familiares, comemore, porque esse ano de 2023 que está chegando aí vai ser um ano de grandes realizações, se Deus quiser. E não se esqueça, é Natal, não se esqueça do aniversariante, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dia é pra Ele! Aí, meu pinheirinho tá aqui, meu gorrinho, e vamos falar do Fluminense Futebol Clube. Eu vou falar do garoto do LDU, mas está contratando aí uma joia da LDU. O Fred no Lyon. Vou falar do Thiago Silva. Tem que falar do Thiago Silva. Por que não? Porra, já pensou do Thiago Silva? Porra, vocês vão. Tem que buscar no aeroporto, amigo. Tem que buscar no aeroporto, carregar no colo. Pagar o Uber e tudo. Ó, Thiago Silva, um dos melhores zagueiros do mundo, meu irmão. Ó, e a opção de compra do Jorge. Quanto o Fluminense vai ter que desembolsar para levar o Jorge em definitivo no final do empréstimo. O vídeo de hoje é esse e mais algumas cositas mais. Então assista até o final. Vamos lá. Então vamos começar falando sobre a joia equatoriana que o Fluminense está de olho. O Fluminense está contratando aí, quer contratar uma joia equatoriana de 17 anos. Vai completar 18 já em janeiro do próximo ano. Aí já chega aí para os sub-20 do Fluminense. Daqui a pouco tá na equipe principal, quem sabe. O moleque é bola, hein? Vamos lá, informação. Fluminense deseja um meio-campista. Olha aí, meio-campista, do jeito que a gente gosta. Juan Macias, de 17 anos, da LDU. Pelo menos uma coisa de bom a LDU tem que dar pra gente. Já houve contatos iniciais com o clube equatoriano, mas até o momento não há nada concreto. O jogador chamou a atenção da base em competições locais. Chegaria para Xerém, para reforçar o sub-20 do Fluminense. Olha que interessante aí. Juan Macias vai completar 18 anos em janeiro e deve disputar o Sul-Americano Sub-20 pelo Equador, pela seleção equatoriana. Moleque é bola, hein? O jogador é considerado uma das grandes promessas do futebol equatoriano e recentemente esteve na lista de 60 joias nascidas em 2005 pelo jornal The Guardian da Inglaterra. Aí fiquei bolado. Se chegou no The Guardian, lá da Inglaterra, você está numa lista de 60 joias nascidas em 2025, o scout desses clubes europeus já deve estar de olho no garoto. Tomara que o Fluminense consiga a aquisição desse atleta, porque vai render muito para o Fluminense no futuro, para a equipe principal e também monetariamente. É assim, o scout não tem que trabalhar só aqui no Brasil. Principalmente das categorias de base, sub-17, sub-20, o pessoal de Xerém tem que mapear o mercado sul-americano, pegar esses garotos de 17 anos, de 18, essa molecada, como o City faz, cara. O City faz isso muito bem. Pega garoto de 15, pega garoto de 17 anos, que não chegaram nem na equipe principal, o City vai, contrata e para formar o garoto, daqui a pouco o moleque tá na equipe principal. O Fluminense tem que também fazer esse tipo de mapeamento e trabalho de scout nas categorias de base aqui da Sul-América, da América do Sul mesmo. Equador, Uruguai, Argentina, Paraguai. Esse é um bom trabalho, é um bom caminho a seguir. Então, tomara aí que o Juan Macias, da LDU, vai fazer 18 anos, chega aí o Fluminense para a próxima temporada aí das categorias de base. Vamos falar do Fred. O Fred está continuando fazendo seus estudos aí, ele se formou, fez um discurso aí na área do futebol, trabalha na diretoria do Fluminense na área do planejamento, da área de futebol, e ele continua fazendo seus intercâmbios, seus estudos, os seus cursos, e agora ele foi lá para o Lyon, da França. Ele que foi atleta do Lyon, foi muito bem recebido lá, e ele foi lá para fazer um intercâmbio e apresentar projetos, para apresentar coisas relacionadas também ao Fluminense, clube que ele é diretor agora no momento. Então vamos lá, diretor de planejamento do Fluminense, Fred está na França e visitou o Lyon neste sábado. O dirigente está em viagem de intercâmbio, é importante para a nova função dele, saber como trabalham os outros clubes, principalmente clubes europeus, e vai mostrar o trabalho desenvolvido pelo Fluminense aos clubes franceses. Fred vai mostrar o que o Fluminense faz aos clubes da Europa, aos clubes franceses. Não entendi.
E, na minha opinião, não acho legal. Eu acho legal ele ir para a Europa para aprender com os outros clubes, mas mostrar o que o Fluminense faz. Principalmente o quê? Nas categorias base, Xerém. O Fluminense é um foco muito grande do olhar dos scouts de toda a Europa. Todo mundo sabe que o Fluminense faz garotos com muita qualidade. E ter um dirigente, o diretor do Fluminense, indo a esses centros, apresentando, é isso que diz aqui a matéria, né, até o site do Lyon, de mostrar o trabalho desenvolvido pelo Fluminense aos clubes franceses. Eu acho que o mais legal é o Fred ir lá aprender com eles, não mostrar o que é feito aqui no Fluminense. Daqui a pouco tem um monte de gente aí do Lyon de olho na molecada do Fluminense. Espero que não. Espero que seja somente intercâmbio. Vamos lá. Outro assunto, lateral esquerdo. Já vou falar do Jorge aí, quanto o Jorge vai custar a gente no final desse empréstimo. Vamos falar do Camilo Cândido. O Camilo Cândido, olha só, olha essa notícia. O Camilo Cândido era observado pelo scout do Fluminense há muito tempo. E o empresário do atleta chegou a contactar o Fluminense. Olha aí, o Camilo Cândido aqui dando mole. Mas o Fernando Diniz, nosso treinador, entendeu que ele não tinha as características necessárias. Informação do Vitor Lessa, tá, rapaziada? Então é aquele negócio, o treinador tá ali, ele tem um esquema tático, ele tem a forma de jogar, e quando a diretoria apresenta esse jogador ao treinador, ele vai avaliar se esse jogador se encaixa no seu sistema tático. Se vai ser um acréscimo ao modo de jogar do Fluminense. E o Camilo Cândido não era esse jogador. Por isso o Fluminense não avançou nessa negociação. Cara, eu não tenho como criticar o Fernando Diniz nessa, porque o trabalho é dele, o que ele projeta para a equipe vem dele, e a equipe vem jogando bem, e ele tem que trazer as peças que se encaixam, igual um maquinário. Não adianta você pegar uma peça de outra construção e encaixar em outra que não tem nada a ver, vai dar problema. Então a coisa tem que funcionar uniformemente, e para isso as peças têm que estar encaixadinhas e trabalhando em conjunto. E o Camilo Cândido não se encaixava no sistema tático da forma de jogar do Fluminense, por isso a coisa não foi para frente. Assim que soube da procura do Fluminense por um lateral esquerdo, o empresário do jogador falou com a diretoria do Fluminense e passou condições e valores de uma possível negociação, mas não houve interesse do Fernando Diniz. Então, o que a gente entende? Que se o Fernando Diniz quisesse, Camilo Cândido se encaixa perfeitamente no meu sistema tático. Certamente o Fluminense seguiria em frente com o Camilo Cândido. A ideia era ter um jogador com capacidade de construir por dentro. Por isso o Jorge veio para o Fluminense, porque o Jorge tem essa característica de construir por dentro. Algo que o uruguaio, Camilo Cândido, não encaixava. Diferente de Gabriel Suazo. Já o Gabriel Suazo, o Fernando Diniz queria ele, porque o Gabriel Suazo tem essa característica de construir por dentro. Por isso o Fluminense tentou o Gabriel Suazo por algum tempo e o Camilo Cândido não foi à frente. O chileno agradava ao treinador, mas não houve acordo e as opções no mercado ficaram escassas. Tá bem simples para mim, entre Camilo Cândido e Gabriel Suazo. O Gabriel Suazo encaixava no sistema tático do Fernando Diniz e o Camilo Cândido não. Então, por isso a preferência entre um e o outro. Como não deu certo as duas contratações, o Fluminense foi atrás do Jorge. O Jorge é a terceira opção? Pode-se dizer que sim. Mas pelo menos o Jorge se encaixa no sistema tático do Fluminense e foi possível a sua contratação. E falando no Jorge, opção de compra fixada em contrato pelo lateral esquerdo Jorge. A gente estava com essa questão aí para ser respondida. O Vitor Lessa trouxe essa informação para a gente, então isso é muito importante. Opção de compra fixada em contrato pelo lateral esquerdo Jorge é de 4,5 milhões de reais. 4,5 milhões de reais, é isso que vocês ouviram. Por 50% dos direitos econômicos do jogador. Então, para o Fluminense ficar com 50% do Jorge e tê-lo em definitivo, o Fluminense vai ter que desembolsar 4,5 milhões de reais. Não reclama, cara pálida. O Fluminense pagou 9 milhões pelo Cris Silva ser hoje a terceira opção no banco de reserva do Fluminense. O Fluminense pagou 9 milhões no Cris Silva. 4,5 milhões por 50% do jogador fica até barato, pelo que o Fluminense já gastou. Agora, sem ironia, sem brincadeira, 4,5 milhões por 50% de um jogador é um valor alto. Mas se ele performar, se ele jogar bem, se ele for um bom atleta durante esse tempo, aí não machucar, fizer grandes apresentações, meu amigo,
pelo que foi gasto com outros laterais esquerdos aí. Porra, investe, contrata, compra, paga 4 milhões e meio e ó, fica melzinho na chupeta. Vamos falar aqui rapidinho. Rapidinho não, né? Porque não merece rapidinho, merece muita atenção. Thiago Silva, informação do Netflix. Um sonho antigo do presidente Mário Bittencourt e de grande parte da torcida do Fluminense deverá começar a ser posto em prática a partir do próximo ano. Show. O Netflix apurou que o nome de Thiago Silva voltou à carga no clube. Tá indo e voltando. Tá sempre indo e voltando o nome de Thiago Silva. E o jogador sempre renovando o contrato e mudando de clube e nunca volta. E ficando velho. O problema é que ele vai ficando velho. Que estrutura, um projeto para que o zagueiro defenda o Fluminense. Em julho, no meio do ano de 2023, podemos ter Thiago Silva no Fluminense. Brasileirão pegando fogo e o Thiagão na zaga espanando para tudo quanto é lado. Espanando não, porque ele tem categoria. Sai jogando. Um Ricardo Gomes na vida. O monstro tem contrato com o Chelsea até 30 de junho. Então ele já pode assinar um pré-contrato já em janeiro. Olha aí, assinar um pré-contrato com o Fluminense. Que legal, hein? É um jogador que vale a pena o investimento. Jogador ruim não vale a pena o investimento. Jogador bom vale. Esse tipo de jogador, cara, não, tomara que não. Pela idade dele, você gostou, mas esse tipo de jogador vale a pena você pagar quase R$1 milhão por mês. Esse vale. Por quê? Jogador identificado com o clube, formado no clube, ídolo da torcida, capitão, vai chegar e vai jogar mais do que todo mundo. Melhor zagueiro da Copa disparado, na minha opinião. Não tem quem é fulano de tal, da Argentina, da França, que foram campeão e vice. Dane-se, o Thiago Silva foi o melhor. Foi o melhor. Pelo jeito que a zaga brasileira estava exposta nessa Copa do Mundo, toda aberta. Só tinha 3 homens no meio de campo na marcação. Porra, adversário chegando na área do Brasil e o Thiago Silva tomando conta da zaga, meu irmão. Aí esse tipo de jogador vale a pena. Vale a pena você pagar quase 1 milhão de reais em salário. Claro que a gente vai torcer para ser bem menos do que isso, porque o Fluminense não é um time rico. Mas pelo amor de Deus, perder para o Thiago Silva, caso ele queira voltar para o Brasil, para qualquer outro clube, Flamengo, Palmeiras, quem possa pagar, seria uma tristeza tremenda você ver o Fluminense enfrentando um outro clube com o Thiago Silva na zaga. Aí o Fluminense tem que se virar para trazer esse jogador. Então, vamos lá, ou seja, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer agremiação a partir de janeiro. É uma nova tentativa de convencer o experiente zagueiro a retornar ao clube que conquistou, né? Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2007 e foi vice da Libertadores em 2008. Em 2007 ele ganhou uma Copa do Brasil, em 2008 quase ganhou uma Libertadores. Então tá na hora dele voltar e conquistar aquilo que ficou pelo meio do caminho, que é uma Libertadores. Chelsea da Inglaterra, inclusive, já estaria de olho num substituto. Quem é esse substituto? Vamos lá, o substituto do Thiago Silva. Trata-se de Josko Gvardiol, do Red Bull Leipzig, da Alemanha. O zagueiro foi titular da Croácia, terceira colocada da Copa do Mundo. Então eles estão atrás desse zagueiro aí que tem um nome dificílimo, que eu me atrapalhei todo para falar. E eu tô doido para que o Thiago Silva assine com o Fluminense no meio do ano e venha aí para tocar o terror no ataque do Flamengo. Rapaziada, tomara, vamos torcer para que isso aconteça. É um baita de um jogador. Mesmo com a idade que ele tem, ele provou na Copa do Mundo com jogos curtos, com apenas 3 dias de descanso, que é pleno, joga muito. E tá na hora dele voltar, né? O papo que a gente tinha de que a mulher dele não queria morar no Brasil. Então ele, para fazer o querer da esposa, para ter seu lar em harmonia, porque, bater de frente com a mulher é complicado, né? Aí ele achou por bem continuar lá pela Europa. Mas chega um momento que você não encontra mais mercado no futebol europeu. Eles procuram uns zagueiros mais jovens. E o caminho é voltar para casa. E a casa é o Fluminense Futebol Clube. Ele que está sempre aí curtindo os jogos do Fluminense, assistindo. Chegou a hora de retribuir. Eu falei de 1 milhão de salário, que vale a pena. Mas, Thiago Silva, mostre o seu amor ao Fluminense e peça muito menos do que isso. No final de carreira, né? Vamos dar mais do que receber. Porque hoje é Natal. Feliz Natal, tô indo nessa. Ho, 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 flui!